Então veja só, Gênesis capítulo 14, quando Abrão entrega o dízimo a Melquisedeque, Abrão estava vendo muito mais do que dízimo. Abrão estava vendo muito mais do que valor monetário, dinheiro, rebanho, oferta. Abrão estava vendo Jesus. O texto do escritor aos Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Ele aparece do nada e some. O texto menciona que ele não tem genealogia. A Bíblia não menciona a sua origem, nem cita a sua morte. Por quê? Porque Melquisedeque é a figura de Cristo, sem princípio e sem fim. É a figura da eternidade. Melquisedeque representa um sacerdócio espiritual, um sacerdócio eterno. Arão representa sacerdócio terreno. Melquisedeque representa sacerdócio espiritual. O escritor da Epístola aos Hebreus traduz isto no capítulo 7, versículo 8, quando ele diz que aqueles que entregavam dízimos na antiga aliança, no sacerdócio araônico, entregavam a sacerdotes que haveriam de morrer. Aí quando ele começa a falar do sacerdócio de Jesus, segundo Melquisedeque, ele diz: mas aqueles que entregam na nova aliança, não entregam mais para sacerdotes que morrem, da linha de Abraão, da linhagem de Arão, mas entregam para sacerdotes da linhagem de Melquisedeque, sacerdotes que vivem para sacerdote que vive para sempre. Então presta atenção. O dízimo segundo a lei é mandamento. Segundo o sacerdócio de Cristo, é um ato de fé. Segundo a lei, é institucional. Segundo a graça, é espiritual. Segundo a lei, era entregue a sacerdotes mortais. Segundo a graça, é entregue a um sacerdote imortal. Segundo a lei, o dízimo segundo a lei fadou-se, perdeu a validade. Quando a lei perdeu a validade, o dízimo segundo Abraão, que é pela fé, não depende da lei, está relacionado a uma ação de relacionamento com Deus. Ou seja, não é terreno, é espiritual. E o resultado? Ninguém disse a Abraão que ele deveria entregar dízimo. Ninguém disse a Abraão, deixa eu ler isso aqui, porque isso aqui eu preciso lhe falar. O que eu estou dizendo com isso é que o ato de ser dizimista hoje não é para todo mundo mesmo, não. Eu vou lhe entender o resto da minha vida de hoje em diante. Se você disser, não sou dizimista, não concordo com o dízimo, não creio no dízimo, vou lhe entender o resto da minha vida, vou lhe apertar a mão e lhe parabenizar pela sua franqueza. Mas vou dizer, meus pêsames pela sua limitação espiritual. Porque o dízimo conforme Abraão não é mandamento, é fé. Não é terreno, é espiritual, é celestial. Não é institucional, é espiritual. Não é para sacerdotes que morrem, é para o sacerdote que vive. E quando Abraão entrega, olha a resposta de Melquisedeque em Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quando Abrão efetua um ato espiritual, presta atenção, não é mandamento, não é obrigatório. Você não é obrigado a ser dizimista, principalmente se você quer fazer segundo a linhagem de Arão. Nós, a igreja, não estamos debaixo da linhagem de Arão. O nosso sacerdócio não é de Arão. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça.
quebrei agora meio mundo de protocolo de uma vez só. É muita coragem para um pastor, pregador, falando pela internet, dizer um troço desse. Mas Abraão entendeu, não é institucional, é espiritual. Ele oferece sem ser mandamento, ele entrega sem ser ordem. E quando ele entrega voluntariamente, o sacerdote diz: possuidor dos céus e da terra. E eu fui ler. Eu não trago para cá sem ler, porque eu pensava que quando Melquisedeque diz possuidor dos céus e da terra, ele está se referindo a Deus, mas na verdade ele está se referindo a Abraão. Ele louva a Deus no versículo seguinte, mas agora ele está falando de Abraão, e ele está dizendo: por causa do teu ato, as bênçãos do céu e as bênçãos da terra te são concedidas. É isso que Abraão, que Melquisedeque está dizendo. Então, quem prega a ação dizimal baseado na linhagem sacerdotal de Arão, está pregando um dízimo terreno, que resulta em bênçãos terrenas, que é temporário, de um sacerdócio que perdeu sua validade. Quem entrega pela fé, pela mesma fé do nosso pai Abraão, não entrega a sacerdote que morre, mas a sacerdote que vive. Não está buscando bênção da terra, está buscando bênção do céu. E quem recebe bênção do céu se torna possuidor da terra. Eu estou declarando, profetizando, segundo a palavra de Deus, que as comportas dos céus serão abertas sobre você. Daqui em diante, você que sabe. Mas esquece de falar em dízimo segundo a lei. A visão de Abraão não estava em Arão. A visão de Abraão estava em Jesus. Por isso ele entrega a Melquisedeque. Abraão entendeu em Gênesis 15, e eu paro, que há um código de prosperidade, que há um código para Deus abrir portas. Ele vai ao altar em Gênesis 15, 18 oferecer sacrifícios, e a Bíblia Sagrada diz que ele leva uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rolinha, 2 pombos, e coloca sobre o altar. Há um código de fé aqui, há uma ação de fé. Por quê? Porque bezerra fala de produtividade, porque cabra fala de industrialização, avanço tecnológico, descobertas científicas. Presta atenção, eu estive em Israel. Em toda cidade de Israel existe um centro tecnológico para pesquisas e crescimento. As maiores descobertas tecnológicas da história tem um judeu por trás. Tem um judeu envolvido, tem um descendente de Abraão envolvido. Porque ele oferece cabra, carneiro fala de unção sacerdotal, rolinha fala de colheita, e pombos fala de renovo. Presta atenção, tudo que Abraão queria para a sua descendência, ele coloca no altar como oferta para Deus. Isso é uma visão da fé. Olha para mim, você não é obrigado, é uma questão da fé. É para quem quer dar um salto de qualidade no seu nível de relacionamento com Deus em todas as áreas, porque Deus é ilimitado, porque Deus não está preso às circunstâncias, porque o Brasil está em crise, mas o céu não, porque os governos se corromperam, mas as promessas não se perderam, porque está difícil, mas Deus não parou de fazer milagres, porque enquanto você murmura e padece, quem canta e celebra vai mergulhando na intimidade de Deus. Eu não encontrei ainda no mundo
uma geração de crentes mais murmuradores do que os brasileiros. Não encontrei ainda. O Haiti é infinitamente mais pobre que o Brasil. Os cultos duram 4, 6 horas, sem murmuração. O templo, de palhoça, descalços, saltam 4, 6 horas celebrando ao Senhor. Há países na África de uma pobreza tão extrema que se come rato, lagarto. Os cultos duram 12 horas. Andam quilômetros para um culto. Estou falando de andar a pé 100 quilômetros, 200 quilômetros para celebrarem a Deus. Nós, se chover, não vou para a igreja. Se a gasolina subir, não vou para o culto porque está muito caro e tenho que economizar. Para a academia você vai, para a igreja não. Se apertar, eu não tranco a academia, mas corto meus dízimos e minhas ofertas. Por quê? Não estou dizendo para você se tornar um dizimista desesperado, não. Acabei de dizer que não é para todo mundo. É para quem está vivendo no nível da fé. Só que a Bíblia diz que o justo vive da fé. Eu e você vivemos da fé. Eu e você somos movidos pela fé. E há um código de prosperidade, há uma visão de fé. Deus está querendo te mostrar além do que você está vendo. Você está vendo o seu negócio desse tamanho, Deus está querendo que você veja lá na frente. Você está vendo sua luta hoje, agora, Deus está querendo que você veja lá na frente o que Ele vai te dar como resultado dessa batalha que você está enfrentando hoje. Então quer saber? Larga de murmuração, larga de reclamação, larga de queixumes, viva pela fé. A fé vai revolucionar a sua vida.